Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre aquela literatura que é a minha favorita. Se você já acompanha aí o canal, você já deve saber que a minha literatura favorita é a literatura inglesa. E eu separei para o vídeo de hoje a gente fazer aquele apanhadão de início de ano sobre todos os livros que eu li de literatura inglesa no ano de 2024. Eu achei que não tinha sido muita coisa até colocar no papel e perceber que eu li bastante coisa e bastante coisa muito boa. E eu tô aqui pra gente contabilizar e pra eu poder recomendar essas leituras pra vocês, porque assim, ó, é muito difícil, muito mesmo, eu ler um livro aí de literatura inglesa e não gostar. Então, essa lista tá recheada de recomendações. E eu já vou começar aqui pelo livro que eu finalizei logo no início de 2024, que foi assim um tchutchuco. Eu passei dezembro inteiro lendo ele e o início de janeiro ali. E foi maravilhoso ter lido esse livro, que foi Nosso Amigo em Comum, de Charles Dickens. Eu amo Charles Dickens, vocês já sabem. E esse livro foi muito legal. Tem tudo que Charles Dickens adora colocar em suas histórias. Mistério, tramas bem cabulosas, muitos personagens muito bem construídos, crítica. Esse livro, ele tem uma crítica muito madura sobre status e dinheiro, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer. E eu acho que ele caprichou nesse livro, nessa parte da crítica. Então, no início ali de janeiro de 2024, eu finalizei Nosso Amigo em Comum. E eu amei essa leitura, é uma leitura que eu indico. Ele saiu exclusivamente pela Pedra Azul, né? Nenhuma outra editora ainda trouxe esse título, né? É um título que tem ali pela Pedra Azul. Eu vou deixar todos os links aqui, porque se vocês se interessarem. Mas vale super, super a pena a leitura de Nosso Amigo em Comum, de Charles Dickens. E depois eu peguei nada mais, nada menos do que uma fantasia clássica que eu tava doida pra experimentar, que foi O Hobbit, de Tolkien. Eu tinha muita curiosidade por ler Tolkien, né? Eu tinha muita curiosidade para conhecer a escrita dele, esse mundo fantástico que ele criou. E eu comecei pelo Hobbit e foi excelente. Algumas pessoas eu vi falando de que era difícil, mas eu achei muito pelo contrário. O Hobbit, uma leitura muito confortável, a escrita muito boa, assim, no sentido de clareza, de leveza, sabe? E ainda assim uma construção de mundo incrível e facilmente compreendida, né? De fácil compreensão pelo leitor. Eu achei muito, muito bom eu ter começado a ler Tolkien pelo Hobbit. Eu fiquei apaixonada e fiquei doida para ler outras coisas do autor. Inclusive, eu tô doida para ler Senhor dos Anéis, né? Vamos ver se em algum momento aí, no ano que vem, eu acho que esse ano mais não, eu coloco aí essa trilogia pra ler. Eu ainda não tenho os livros, né? Então tenho que adquirir, também tem isso. Mas eu tô doida pra ler, porque eu amei ter contato com a escrita de Tolkien, né? Foi excelente leitura, assim, no início do ano, que foi... era verão, sabe? Aquele clima todo assim de férias, mesmo que você não esteja de férias, sabe? Porque simplesmente é verão. E aí eu peguei essa fantasia assim tão gostosinha. Foi sucesso nas minhas leituras aí. Eu amei ter lido O Hobbit. E depois do Hobbit, eu peguei nada mais, nada menos do que um autor que eu amo muito. Eu já falei com vocês aqui várias vezes, em vários vídeos, que é Lady Anna, de Anthony Trollope. Eu descobri aí que eu gosto muito de Trollope. Os 2 livros que eu li dele foram assim achados pra mim. Eu gostei muito da escrita dele, né? Eu gosto muito da forma que ele escreve mulheres e dos temas que ele coloca em suas histórias. Em Lady Anna, a gente tem ali
a parte de direitos civis da época, principalmente para as mulheres. Então a gente tem toda aquela coisa de tribunal, advogado, bem ali no centro da era vitoriana. Então foi muito bacana conhecer esse aspecto da história. E ali ela tá tentando ser reconhecida como filha de um certo homem ali. E é muito interessante ver toda essa trama desenrolar, porque tem muita coisa. Tem uma mãe megera, tem romance e tem todas essas intrigas aí de direitos e muito bacana. Eu gostei demais. Eu gosto demais de Trollope. Descobri isso depois que eu li esse segundo livro dele. E eu tô doida pra ler mais coisas de Trollope. Mas aí, no meu terceiro livro em inglês, foi nada mais, nada menos do que Anthony Trollope, que eu amo. E aí, meu quarto livrinho da literatura inglesa de 2024 foi nada mais, nada menos do que Romeu e Julieta. Esse livro eu fui com muito... Eu não digo que medo, mas assim, com o pé atrás, porque a maioria das pessoas que eu via falando sobre Romeu e Julieta fala que não gosta da história original, que é original, né? As polêmicas dessa história. A história escrita por Shakespeare, né? Essa história de Shakespeare, que preferem muito mais, tipo, filmes e outras coisas, né? Mas, quando eu peguei pra ler, eu simplesmente amei esse livro. Foi um livro que eu fiz até um vlog aqui de leitura, eu vou colocar na descrição do vídeo. Inclusive, tá aí no meu ranking de vlogs favoritos, sério. Gente, vira e mexe, eu assisto meu próprio vlog, esse vlog em específico, porque eu acho ele muito gostoso de assistir. Foi um vlog que eu passei um dia inteiro sem redes sociais e eu simplesmente devorei Romeu e Julieta. E eu amo, essa experiência ficou gravada no meu coração. Sério, foi muito gostosa. Eu amei ter lido essa história de Shakespeare, né? Já é a minha terceira história de Shakespeare. Eu já li Sonhos de uma Noite de Verão e amei, divertidíssima. Eu já li Hamlet 2 vezes e eu amo, ele ainda é o meu favorito, tá? E Romeu e Julieta, e eu amei ter lido com as minhas amigas. E a gente leu ali em junho, mês romântico. Essa história é mega romântica. Mas eu amei ter lido Romeu e Julieta. Vocês sabem aí que eu leio sempre uma história de Shakespeare por ano. E a minha história de 2024 foi nada mais, nada menos do que Romeu e Julieta. E eu amei. Logo em seguida, um tempinho depois ali, eu peguei um romance sensação do meu querido Wilkie Collins, que foi A Mulher de Branco, e eu amei também ter lido esse livro. Percebam que a literatura inglesa realmente ela tem o meu coração. É o tipo de escrita, é a construção da história, tudo me agrada. Não tudo, né? Mas muito dessa literatura me agrada. E A Mulher de Branco não foi diferente. É incrível. É realmente um romance sensação, instigante, ele é viciante, ele tem personagens icônicos. Eu já falei aqui várias vezes pra vocês sobre os personagens de A Mulher de Branco, como são incríveis. Tem 2 dos personagens desse livro que são pra mim personagens favoritos da vida, porque eles são muito bem escritos, são muito icônicos pra mim, sabe? Muito bem colocado, as características deles são muito bem colocadas. Eles são muito presentes e pontuais na história, sério. A Mulher de Branco é muito bom. É uma história de mistério que você não fica preso apenas por conta do mistério, né? Tem toda uma trama que enrola aquele mistério. E o mistério é o ponto central, onde muitas coisas muitas coisas são envolvidas por esse mistério, muitos personagens são envolvidos por esse mistério, e é muito, muito bacana. A resolução é show de bola, sério. Leiam A Mulher de Branco, é maravilhoso. Eu amei ter lido esse livro nesse ano. E depois de alguns meses, finalmente, eu consegui finalizar Villette, que foi pra mim um livro que se arrastou por algum tempo aí, nem me lembro quanto, mas sei até que eu fiz um vlog que eu só ia finalizar o vlog quando eu terminasse aquela leitura, e assim foi. Mas não é que é uma leitura ruim,
mas é uma leitura mais densa, é uma leitura que é um pouco mais arrastada, dependendo aí do seu ritmo, do seu gosto de literatura, né? É uma história gótica, né, que se passa ali em um período específico e eu demorei bastante pra ler essa história, mas eu gostei bastante. Mas, assim, dentre todas as histórias de todas as Brontës que eu já li, essa, assim, eu acho que fica bem abaixo do meu ranking, bem mesmo. Não é uma história que eu amei, tá? Mas ela é muito boa. Eu quero reler em algum momento da minha vida, não agora próximo, sabe? Em algum momento bem lá na frente, pra ver se não foi o momento, ou se eu não tava, sabe? Não tava entregue pra aquela história. Tinha uma coisa que me irritava muito nessa história, que tinha muitos termos em francês, se eu não me engano. E aquilo me incomodou de uma forma muito grande. Tem vlog aí também que eu leio essa história, em vários vlogs, porque ela não terminava nunca. Mas eu deixo a recomendação, tá? Porque não é uma história ruim. Talvez a minha experiência não tenha sido tão boa. Sabe aquela velha história de não é você, sou eu? Eu acho que é isso. E aí vocês sabem que eu também leio Jane Austen todo ano. E 2024 foi o ano de ler Mansfield Park, que foi um livro que eu nunca tinha lido da autora. Alguns livros eu tô relendo, né? Mas esse eu nunca tinha lido, foi a minha primeira leitura de Mansfield Park. E eu tava também com o pé atrás, porque é uma história que divide opiniões. Ou você ama Mansfield Park, ou você odeia Mansfield Park. Tem aí essa dualidade, né? Por conta da nossa personagem, a Fanny Price. Eu tenho um vídeo, um vlog aqui também, que eu comento quando eu termino essa história. E eu gosto muito das minhas pontuações naquele vlog. Eu vou deixar aí abaixo também. Que eu falo o porquê eu gosto de Mansfield Park e porquê eu gosto de Fanny Price, que é uma personagem que todo mundo chama de chata, de estraga prazeres e certinha e etc. E eu gosto muito de Fanny Price, porque ela tem personalidade, ela não volta atrás, pra ela não é não, e ela não fere a moral e os princípios que ela tem, sabe? Eu acho ela uma personagem assim muito bem escrita. E assim, às vezes eu queria ser como Fanny Price e falar simplesmente não e acabou, sabe? Não ferir as minhas vontades, não ferir, sabe? Princípios e valores para poder me encaixar, porque é exatamente isso e é exatamente assim que é Fanny Price. Ela não se dobra e ela não fere nada dela para poder se encaixar, porque ela realmente é uma personagem aí diferente daquele grupo onde ela vive. Então, eu amei Mansfield Park. Ele cresce cada vez que eu penso sobre ele cresce pra mim. E eu gosto muito dessa história. Não é a minha favorita. A minha favorita eu ainda não reli, tá? Mas, dentre os que eu já reli, o meu favorito é Razão e Sensibilidade ainda. Dentre esses todos aí que eu já reli, é o meu favorito até agora. E aí, simplesmente, eu tive meu coração dilacerado, estriprado e amassado e pisado por nada mais, nada menos do que Thomas Hardy com Tess dos D'Urbervilles. Eu li ele ali dentro do Booktober de 2024 e foi maravilhoso. Ele acabou comigo. Não deixou nunca mais eu ter uma fagulha de esperança. Porque cada vez que você tem esperança nessa história, você é simplesmente pisado, arrombado, destruído, sabe? É uma história bem pesadona, assim. É uma personagem que sofre muito, assim, horrores, sério. E o final, pra mim, é, assim, impactante, sério. E eu gostei muito de ter conhecido a escrita de Thomas Hardy em 2024. Eu nunca tinha lido nada dele. E agora eu simplesmente preciso ler outras coisas dele, porque eu amei a forma dele escrever. A escrita dele, que ao mesmo tempo que é crua e direta, ela é floreada, porque ele escreve coisas pesadíssimas que são escritas de forma comum, como se fosse
realmente a vida acontecendo, sabe? Eu gostei demais dessa experiência e eu quero ler outras coisas desse maravilhoso aí, que o objetivo da vida dele é acabar com o leitor dele. E aí, dentro ainda aí do Victober, eu li Sherlock Holmes, que foi uma releitura, e eu adorei porque é muito divertido ver ali as aventuras de Sherlock e seu amigo Watson. E é muito legal, muito divertido. As histórias, algumas são muito boas, mas as outras são excelentes, sabe? Não tem uma história que eu pensei, nossa, que história chata. Não tem. Todas eu adorei. Inclusive, vocês que já assistiram aí meus vídeos de metas e etc., sabe que eu já separei outro livro, que eu tenho o box, né, do Sherlock, pra ler esse ano, porque é uma história, assim, que é muito boa pra quando você quer ler uma história, assim, pra desopilar, sabe, pra se divertir, uma história bem pra você só ser leitor, sabe, não precisa se aprofundar muito. E aí eu li também Drácula, que ficou aí no meu hall de favoritos do ano de 2024, porque minha amiga Carlinha sempre falava pra mim, lê Drácula, lê Drácula, lê Drácula. E eu nunca lia, e quando eu li eu simplesmente entendi por quê. É realmente meu tipo de história. É um gótico escrito de forma epistolar, mas eu nunca li nada epistolar desse jeito, que a gente realmente consegue acompanhar os fatos sem se sentir perdido, porque, né, normalmente quando é epistolar a gente perde muitas coisas que aquela pessoa não registrou, né? E, nossa, mas Drácula foi incrível. Entra naquele tópico da batalha entre o bem e o mal, sabe? É muito mais do que uma história realmente de vampiros. E é nítido, né? É bem claro. Ele escreve de forma sutil, mas é bem claro a mensagem que ele quer passar, né? Daquela batalha mesmo entre o bem e o mal, tentando ocupar o mesmo espaço. É incrível essa história. Eu indico pra todo mundo, sério. Se me perguntam, me indica uma história aí que você indique pra qualquer pessoa, eu indico Drácula. Porque é muito fácil de gostar dessa história. Ela tem o quê dela de fantástico que te envolve, mas ela tem essa coisa mais reflexiva, né? Se você for pra essa história só prezando mesmo a história, a história fantástica, o gótico, já tá bom. Mas se você parar pra refletir sobre todas as entrelinhas e tudo que pode ser encaixado aí nessa história, digamos assim, ela fica ainda melhor. Sério, ela é maravilhosa. E depois de ler Drácula, que foi um gótico maravilhoso, eu li nada mais, nada menos do que O Monge. Gente, que livraço, livraço. É um goticão. Tem, assim, cenas esdrúxulas, gente morta, cadáver em putrefação. E, assim, uma crítica muito grande à igreja. E muito bom esse livro. Eu tenho até medo de falar sobre ele, porque, assim, eu me surpreendia a cada página que eu ia lendo, com as coisas que eu ia encontrando. Porque eu pensei que era um gótico normal, como a gente sempre lê góticos, né, com aquele aspecto gótico. Mas esse aqui, ele é bem pesado, sabe? Tem morte, tem... Gente, parecia um episódio de Supernatural. Eu achei muito bom. Eu achei a escrita excelente e, assim, a abordagem dessa história é muito boa, sério. Eu indico, ele é um livro também que saiu pela Pedra Azul, tá? Vale super a pena, acessa o site, a gente tem um cupom lá de 10% de desconto. É só colocar o cupom lá, que é CarlaF, e você já tem 10% de desconto na sua compra. O Monge não é um livro muito caro, tá, da Pedra Azul, e vale super a pena. O meu cupom não é comissionado, tá? Aqui é só na indicação mesmo. E você tem aí seu descontinho. Eu já contei pra vocês várias vezes que eu assino o clube de assinatura de contos da Wish. E eu recebo um conto por mês, né? E aí eu li um conto de Edith Nesbit. E ela é uma autora ali vitoriana
que escrevia contos góticos, contos de terror, mais infanto-juvenil, e é muito legal. Eu li A Mabel e a Tia, e foi um conto bem gostosinho também. Eu acho que ele não é um conto de terror e gótico, não, se eu não me engano. Não lembro de nenhum aspecto, mas é um livro muito bom dessa autora, mas é ali meio bem específico da autora ali, o tipo de escrita dela, assim, mais pegada nesse tipo, sabe? Mais misterioso, mais gótico, mais... E sempre tem uma lição, uma moral no final pra você aprender. E é muito legal. Eu gostei muito desse conto. Eu indico sempre pra vocês esse clube de assinatura. Eu vou deixar aqui embaixo também um link. É baratinho, acho que custa R$8 e você tem aí um conto clássico de autores, assim, super diferentes, que a gente não vê muito aí no mercado. E esse ano de 2025, o tema é gótico, terror, thriller e etc. Então você vai receber 12, mais 2, ou é 10 e mais 2 romances. Eu não me lembro. Mas você recebe histórias assim, ó, incríveis, sério, que você não leria em nenhum outro lugar, de verdade. É uma editora aí que tá preocupada em lançar contos, que é uma coisa que a gente não tem muita cultura de ler, né? De autores até renomadíssimos que a gente conhece. Esses meses passados eu recebi um de Nathaniel Hawthorne, de A Letra Escarlate, e a gente só lê os romances mais conhecidos, digamos assim, né? E às vezes esses autores escrevem contos tão fantásticos, tão interessantes, tão maravilhosos, e a gente deixa passar porque a gente não tem muita cultura de ler contos, né? Depois disso, eu comecei a minha maratona de Dickens em dezembro. Se você não viu, tem aí todos os vlogs de dezembro, lendo Charles Dickens. Eu iniciei, mas eu não terminei ainda. Inclusive, não terminei ainda mesmo. A gente já tá em 2025. Que foi Barnaby Rudge, que é um livro que saiu exclusivamente aí pelo Clube Vitorianos da Pedra Azul. Eu ainda tô lendo, mas já está sendo incrível, porque é o romance histórico de Charles Dickens. E ele ainda coloca uma pitada de crítica que ele gosta em um personagem que é o Barnaby Rudge, que a gente não sabe se ele tem uma doença mental, se ele tem uma neurodivergência, sabe? Mas ele é muito querido, mas as pessoas o tratam de forma horrível. E a gente vê isso acontecer ali naquela época. E é muito interessante ver que às vezes a gente evoluiu, mas tem sempre alguém que tá ainda lá tratando as pessoas como se a gente não tivesse evoluído nada. E aí, pra esse mês, fora Barnaby Rudge, que eu comecei a ler e não terminei, eu li 3 contos e tem um vlog aí lendo esses 3 contos e comentando com vocês os contos. Inclusive, muito mal assistido, ninguém quis assistir o vlog dos contos, coitados, que humilhação. Mas, brincadeiras à parte, eu comentei conto a conto e foi muito legal, gostei muito de ter lido esses contos, que foi, vou dar uma pescada aqui, Para Ler no Escuro, O Sinaleiro e O Acendedor de Lampiões. Tem vlog aí comentando tudo sobre esses contos, eu adorei ter lido esses contos. E tem eles na Amazon, bem baratinho, ou no Kindle Unlimited. Então, indicação baratinha, todo mundo ama. E aí eu fechei o ano com chave de ouro ainda na minha maratona Dickens, lendo A Vida de Nosso Senhor, que é um conto de Charles Dickens, que ele fala sobre Jesus, sobre a história da passagem de Jesus aqui na Terra. E fechei o ano com chave de ouro, lendo e vlogando aí pra vocês. Todos esses aí tem vlogs lendo e comentando sobre, que foi um conto de Natal, que foi a minha terceira leitura desse livrinho, que é assim, um livraço pra mim, sabe? Eu sempre consigo tirar lições incríveis dessa história. Mas foi isso, eu contei aqui e foram 17 histórias da literatura clássica. Gente, é muita coisa, considerando os contos, né? Os livros mais robustos, os livros mais finos, ainda assim, foi bastante coisa. Eu tô muito feliz com esse resultado. Eu espero que em 2025 seja ainda melhor. Tenha histórias mais incríveis ainda, que eu repita a dose de caprichar na literatura inglesa nesse ano. E foi isso.
Eu trouxe esse vídeo pra gente ter um panorama grandão, né, de várias recomendações de leitura de literatura inglesa para vocês que gostam também, como eu, ou vocês que estão aí patinando entre várias literaturas, como russa, brasileira, mas também querem indicações de literatura inglesa. E fica aí, eu quero muito em 2026 vim aqui fazer um novo vídeo sobre todas as literaturas inglesas aí que eu li em 2025, para sempre ficar recomendações aqui, porque é uma lista de 17 histórias. É muita coisa e fica aí a minha recomendação dessas histórias incríveis. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. E quero te convidar, se você gosta de literatura inglesa, no clube de membros, no nível 3, a gente tem o projeto chamado Inglaterra em Letras, onde a gente vai desbravar a Inglaterra dentro da literatura, dentro de contexto histórico e tudo mais. Então, se você gosta, clique aqui em Seja Membro, saiba mais sobre o projeto, veja se é do seu interesse e venha fazer parte com a gente. A gente agora, em janeiro, vai ler os contos de fadas celtas pra gente entender aí dos primórdios, antes da Inglaterra ser Inglaterra. E em fevereiro nós vamos começar aí a desbravar Beowulf, que é considerada a primeira literatura inglesa já conhecida aí, encontrada. É tão antiga que não se sabe nem a autoria dessa história. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo aí pra gente relembrar tudo que foi lido da literatura inglesa em 2024. Eu te espero aí nos próximos vídeos, que você esteja aí conosco. Se você já é inscrito, deixa o seu likezinho aí, que me ajuda muito, muito, muito. E se você não é inscrito, pense aí se não seria muito legal ser inscrito deste canal. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Um grande beijo e tchau!